Graça e paz aos meus amados irmãos em Jesus Cristo. Vamos aqui abordar o assunto sobre o nome de Jesus. Esse nome Jesus, gramaticalmente falando da fonética e da literalidade das letras, é motivo de discussão ao longo dos séculos. E não é diferente no nosso tempo, na nossa atualidade. É importante aqui frisar que quem não tem o Espírito é inteligente, é intelectual, mas é carnal. Todo assunto que não promove edificação são assuntos da parte dos homens. Agora, o assunto, o ensinamento que vem da parte de Deus nos promove edificação. É como alimento para a alma. A palavra do nosso Deus, ela é escudo, ela é fortaleza, ela também é espada. Então o assunto aqui é palavra de Deus. Palavra de Deus contra as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, que são tudo oriundo dos pensamentos e opiniões e estudos humanos. Mas nós não devemos temer, porque a promessa é que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, de que não haveria necessidade de que homem algum nos ensine. Quando lemos isso, precisamos entender. Se você não entende isso, você cria um grande problema. Eu sou um homem que estou falando a você. E se eu estou sozinho, se as palavras que eu estou dizendo a você, se elas procedem de mim mesmo, que isso seja anátema. Agora, se o Espírito Santo está na minha boca falando, você então não está aprendendo do homem, mas é o Espírito Santo falando com você através de mim. É necessário ter esse filtro, ter esse discernimento. Se não houver essa compreensão, não existe pregação, não existe Deus em mim. A obra de Deus está anulada e revogada, porque ele só falou através dos apóstolos ali, dos apóstolos primeiros, e encerrou. Mas isso não é verdade. O Espírito Santo não era Paulo, mas estava em Paulo. O mesmo Paulo diz: antes de nascer fui escolhido para que o Filho fosse revelado através de mim. O mesmo Paulo diz: não vivo eu, Cristo vive em mim. Então é necessário entender que quando a Escritura diz para não confiar no homem, quando a Escritura garante que é o próprio Espírito que nos ensina, isso não é aleatório, isso não é um Espírito lá no céu. Esse Espírito lá do céu desceu. No dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quem era a boca de Deus? Porventura não era Pedro? E falo isso com entendimento, não era Pedro em si, mas o Espírito Santo na boca de Pedro. É necessário entender isso é tão básico, mas alienadamente, distorcendo a verdade, a mente humana pega a Escritura e sai do trilho. Deus é quem me ensina, mas há da parte do próprio Deus o desejo, o propósito de estar dentro das pessoas. O Deus invisível, o Deus que está lá, se esse Deus invisível que está lá, se está aqui, é o mesmo Deus, é o mesmo ensino. Não é da parte dos homens. Apóstolo em si significa enviado, um missionário. E isso não é o homem em si. As igrejas enviam homens, criam cargos,
eu posso me auto-intitular e sair. Mas isso tudo é homem. Como discernir quando é Deus e quando é o homem? O princípio da verdade, do ensino. Qual é o sinal que fez João Batista para ser chancelado como um profeta, para dar a certeza que ele era de Deus? A sua voz. Ele não fez sinal nenhum, no entanto era a sua pregação apontando o Messias. Assim nós precisamos estar apercebidos que a característica essencial do Espírito Santo é o ensino da verdade. Não é algo intelectual, mental, mas é algo espiritual e verdadeiro. A intelectualidade humana é perecível e falha. A intelectualidade humana termina glorificando o próprio homem. O homem se incha e se acha o mestre, o sábio. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que eu estou dizendo a vocês precisa ser como os bereanos faziam. Confira se não é a Bíblia falando. Se sou eu falando, eu devo calar-me, porque eu não tenho nada para apresentar de mim mesmo, mas eu preciso entregar aquilo que o Pai me deu, e Ele não me deu outra coisa a não ser sua palavra, e sua palavra não é outra coisa a não ser Jesus Cristo, o qual é o enviado de Deus. Desde que Jesus Cristo foi enviado, não há mais outro enviado. A promessa de estar aqui hoje, exatamente nesse momento, não é para Paulo, para Pedro, para João. Ele vive. Jesus Cristo está aqui. Estarei convosco todos os dias até que se terminem os séculos. A intelectualidade tenta torcer e dizer que isso se referiu só àquele período judaico, ao Aeon, aquele século, aquela geração. Isso é uma mentira do diabo. Se Jesus Cristo ficou ali só naquele período, só salvou aqueles. Todo o mais está perdido, porque não há salvação em outro. É uma mentira deslavada de Satanás. É uma intelectualidade que entende Jesus sendo um homem. Jesus não é um homem. Ele foi para aquele propósito da morte na cruz. Mas Ele é Deus por essência e verdade. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa ideia de um Jesus preso a um corpo humano, a um tempo, é uma ideia errônea. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Verbo eterno. Esteve com Abraão e antes de Abraão. Ele é antes do princípio. Ele é o próprio princípio e o fim. É isso que as Escrituras revelam. Agora, entremos no ponto sobre o nome. E eu não estou aqui irado na minha carne, falando com veemência por raiva de A, B ou C. Eu não estou combatendo aqui o irmão fulano, ciclano nem beltrano. Eu estou aqui combatendo a falsa doutrina, o falso ensino. O verdadeiro ensino não é meu, não é seu e não é de homem algum, mas é o ensino do Espírito Santo. E esse ensino do Espírito Santo não contraria o que está escrito. Não existe revelação nova. Não é eu ter uma visão, não. Já está revelado. Cristo já foi manifestado. E Ele continua a se manifestar no indivíduo. E Ele não se manifesta sendo outro Cristo. Ele é um só. O mesmo Cristo que apareceu a Paulo é o mesmo que apareceu a Pedro, é o mesmo que apareceu a mim, é o mesmo que aparece a você. Não há dois Cristos, só há um Cristo, nesse sentido pleno, de verdade. Uma é a verdade, a verdade. Agora, a literalidade do nome. Qual é o problema de você falar o nome Jesus? Nenhum problema.
problema, não tem nenhum problema nisso. É um pensamento viajado da mente de quem quer que seja, achar que a Bíblia adulterou, alguém foi lá e mudou o nome Jesus. Meu Deus do céu. Se você desconfia disso, é uma coisa. Agora, raciocínio, qual é o sentido dessa mudança? O que isso vai mudar? Ah, não é Jesus, é Yahshua, é não sei o que. Não tem nada a ver com a literalidade. Quando você ora em nome de Jesus, é o Espírito Santo em você. Não acontece nada se o Espírito Santo não estiver em você. E se o Espírito Santo está em você, você não precisa nem pronunciar o nome Jesus ou Yahshua ou sei lá o que. Se o Espírito Santo está em você, você só diz: levanta e anda. Haja luz, haja pulga. Então é o poder de Deus em você. Não tem nada a ver com a literalidade. Então é infantilidade. Essa ideia da literalidade do nome. Então cria-se polêmicas e polêmicas porque não tem o espírito da unidade. O espírito não busca a divisão, mas o espírito busca a união. E qual união? Não uma união política, mas uma união gostosa, uma união de dentro para fora, uma união baseada no perdão, no amor, na colaboração, na submissão à palavra de Deus, no entendimento. Como é que eu posso ter o Espírito de Deus e acreditar que Deus só está em mim e que a obra é feita em mim e eu não tenho cooperação com os irmãos? Eu preciso entender que, de forma bem básica, ou eu sou chamado para falar a palavra, ou eu sou chamado para ouvi-la. Resumindo tudo em 2 pontos, só existem esses 2 pontos. Ou você é chamado para falar a palavra, ou você é chamado para ouvi-la e cooperar com ela. Não é ouvir homem, mas é a palavra que está nos homens que ele comprou, redimiu, salvou. E na prática, todos sem exceção, ouvimos a palavra. O pregador precisa ter ouvido antes. E para que eu, como pregador, escuto o Espírito? É só para mim mesmo? Tem coisas que sim, mas como pregador, como enviado de Deus, é para o povo. O dom da palavra não é Edson, não é um cargo pastoral criado por instituições religiosas, mas o enviado de Deus é os bispos, os pastores, que são os dons da própria palavra, a ministração da palavra em si, Cristo sendo gerado nos corações. Eu não faço discípulos para Edson, eu não faço discípulos por mim mesmo e nem para mim mesmo. Eu só faço discípulos se Cristo estiver vivendo em mim e se o Mestre está vivendo em mim. O que eu falo é o Mestre falando. Isso é tão básico, isso é tão óbvio. Qual é a polêmica? Qual é o problema disso? Se eu estou no Espírito, se eu estou ensinando a palavra, você vem para mim e vai dizer que não. Então você está enganado, não eu. Você está acreditando num Deus falso, um Deus invisível, um Deus que não existe. Porque esse Deus invisível foi revelado na face de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo está em mim, está em você que crer nele, e se crer nele, manifestará ele. Deus está em Cristo e Cristo está na igreja. Isso é uma unidade. Se você ama um Deus invisível e aborrece seu próximo, você é um mentiroso. O mesmo João explica isso. Deus está em mim. Se você ama a Deus, você vai amar a mim. Como pregador, eu não sou pregador por mim mesmo, é o Espírito Santo falando. Se você acredita em Deus, você acreditará em mim, porque não sou eu falando, mas o Espírito Santo falando. E
você tem a liberdade e o dever de examinar. Se o que eu falo não é palavra de Deus, você tem a própria palavra para combater. É a palavra que combate os falsos ensinos. É a palavra que coloca o homem em seu devido lugar e revela onde Deus está. O Novo Testamento não distanciou Deus das pessoas. Se no Velho Testamento, o ministério que trouxe a morte, Deus falava face a face, de modo que a face de Moisés brilhou, resplandeceu, quão maior é a glória do ministério do Espírito que traz a vida. Eu acabei de reproduzir o que o apóstolo Paulo faz, o que o apóstolo Paulo fala. Nós recebemos o ministério do Espírito. Nós não somos ministros como na velha aliança. Eles eram anjos. Hebreus 1, ali no versículo 14, diz que os anjos foram feitos ministros da salvação. Que anjos são esses? Esses anjos têm uma relação direta com os profetas. É Pedro quem vai trazer uma referência a essa mesma fala de Paulo, que eles ministraram aquilo que agora estava sendo cumprido ali, tanto lá como agora aqui. As boas novas, o Evangelho não terminou. O Evangelho é Cristo vivo, é Deus encarnado. Mas assim como eles não puderam compreender que Deus estava materializado em um homem chamado Jesus, muito menos compreenderão que esse mesmo Deus que se materializou em Jesus estava materializado e está na igreja que ele redimiu. Entenda, pelo amor de Deus, quando Paulo encontra Jesus, quem era Jesus? Ele era o corpo de crentes, ele era os cristãos, mas a alienação religiosa fica fazendo você ver Jesus como um homem que foi lá para o céu e que vai voltar um dia. Isso é uma alienação da própria crença religiosa humana. Jesus é o Cristo, ou seja, aquele ser humano não era um humano, ele era a divindade materializada. E quando ele cumpriu aquele sacrifício, ele é glorificado. E ele aparece a Paulo glorificado. Ele não era uma figura humana, ele estava morando, cumprindo 14 de João, capítulo 14 de João. Ele já estava com o Pai morando nos corações, que foi por ele redimido. No mesmo 14 ele declara: quem me ama guarda a minha palavra e eu me manifestarei a ele. O mesmo Cristo já tinha se manifestado para Pedro e para os demais apóstolos. O mesmo Cristo estava vivendo naqueles cristãos. E isso não só é para lá, isso é para onde houver salvação. É Cristo quem é o Salvador, é Cristo quem habita em nós. Sem Ele não há esperança da glória. Capítulo 9 de Atos: eu sou Jesus. Não criemos polêmicas ou confusão com a literalidade, com a pronúncia. É o Espírito. Não tem nada a ver com o estudo humano. E não podemos ser ignorantes. Se existe um estudo sério e verdadeiro mostrando adulterações nos textos, equívocos nos textos, que tragam esses assuntos, que mostrem a seriedade dos assuntos. Mas por si só, a discussão sobre a Bíblia ser palavra de Deus, sobre a Bíblia ser adulterada, essa discussão por si só já é uma discussão de quem não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito não está preocupado com o livro. Se você tem o Espírito de Deus, você é a Bíblia viva, você é uma epístola. Se queimasse todas as Bíblias, se perdesse todas as Bíblias, a palavra de Deus não seria revogada. O mesmo Espírito escreveria as mesmas coisas. A palavra não é algo literal e nem humano.
ainda que ela se manifesta nisso. De forma literal, Deus é o livro, de forma literal. Mas quando você começa a entender que Ele é vivo, Ele é real, você não fica quebrando sua cabeça com a literatura, com a ideia de querer fazer uma atualização na Bíblia, ou de dizer que essas partes são inspiradas e aquelas outras não. Não existe nenhuma parte inspirada na letra. Todas as letras são letras. A palavra é espírito e vida. A palavra salta da letra. A palavra é viva em você, é viva em mim. Entendemos, vamos entender de uma vez por toda e termos argumentos verdadeiros para esses que se desviam nesse vento doutrinário errado, nessa intelectualidade da imaginação humana. Deus tenha misericórdia de todos nós. E eu mesmo fui vítima de uma poderosa seita, aonde ficava exaltando um outro nome que não o do meu Jesus. O meu Jesus não é o falso Jesus, nem o falso Cristo. O meu Jesus é o verdadeiro e o único Senhor. E Ele tem um nome que é sobre todo o nome. Não somente agora, mas também no porvir. E esse nome só sabe quem recebe. Não é uma publicação literária, não é uma fala de fora, mas é uma fala de dentro. O meu Pai fala comigo, Ele fala de dentro para fora. E se esse mesmo Pai fala na sua boca, eu reconheço, e isso me une a você no mesmo espírito. Se o que eu estou falando, o Pai não está falando aí dentro, então amaldiçoe o que eu estou dizendo como anátema. Mas se a mesma voz que está aqui está aí, então isso é uma revelação, isso é uma confirmação de que é a obra de Deus.